Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RD-TV. Hoje o nosso assunto é habitação. E para falar sobre esse assunto convidamos Paulo Piagentini, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Santo André. Paulo, obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui na tua secretaria para falar sobre habitação de Santo André e sobre o desenvolvimento urbano também da cidade. Certo, eu que agradeço a oportunidade para apresentar alguns fatos, alguns itens que são de interesse da comunidade. Ok. Paulo, a primeira pergunta já está há 3 meses na administração Grana, né? Administrado pelo PT, você é um empresário da iniciativa privada. Qual é a sua análise desses primeiros 3 meses? Olha, esses primeiros 3 meses foram um tanto difíceis em termos de administração. Nós encontramos uma secretaria com vários problemas gerenciais, administrativos, obras com cronogramas atrasados, obras paralisadas, pagamentos atrasados, orçamentos a serem revistos. Então esses 3 meses foram um pouquinho complicados, mas a gente tem trabalhado bastante, de 10 a 12 horas por dia, para tentar pôr a casa em ordem. Ok, você podia exemplificar alguma ação que estava atrasada e que você teve que desdobrar para realizar? Vou te dar um exemplo. Pagamentos da maioria das empreiteiras que estavam fazendo conjuntos habitacionais, os últimos pagamentos foram em agosto de 2012. Sim. Então você imagina o que é negociar com todas essas empresas para colocar em dia tudo isso, para que eles tomassem novamente as obras. As que não estavam paradas estavam num ritmo muito lento, então foi uma negociação com todas essas empresas para retomar os serviços. Que tipo de obras? Obras habitacionais, do Minha Casa Minha Vida, sempre na área habitacional, né? A nossa área é habitação. Não teve nenhum rompimento de contrato? Teve um rompimento de contrato de um núcleo habitacional lá do Jardim Irene, que era uma reurbanização. A gente está em negociação ainda, mas está em fase de rompimento, né? Mas isso não atrapalha a execução da obra? Não, a obra nesse momento está paralisada. Vai ter que ser refeita. A hora que concluir esse rompimento de contrato, tem que fazer uma nova licitação, isso leva alguns meses, então acaba criando um problema que não estava no nosso planejamento, né? Certo. Eu queria te perguntar, já que você está falando da questão de obras, né? Tem a relação da Secretaria com a CDHU, né? Sim. Eu acho que é bem importante, né? Bem importante, no Jardim Santo André. Tem até uma área lá invadida, tem a questão da reintegração de posse, que teve até uma ação ontem, né? Ontem teve uma ação. Então, eu queria saber como que está a sua relação com a CDHU, que é do governo do estado, né? E qual é a solução desse problema lá no Jardim Santo André? Não, o relacionamento com o CDHU é ótimo. Já tivemos nesses 3 primeiros meses, já tivemos acho que umas 3, 4 reuniões no CDHU. Nós estivemos em São Paulo, eles estiveram aqui na prefeitura com a equipe deles. E tem tudo para fluir muito bem esse relacionamento. Eles têm uma verba em torno de 400 milhões destinadas ao Jardim Santo André. Nós temos ali 9.800 famílias, são quase 100 mil pessoas nessa região. 100 mil não, desculpe, em torno de 40 mil pessoas, né? Uma média de 4 pessoas por família. Tivemos problema lá no Jardim Santo André também, com aquelas chuvas que teve no Carnaval. Foram problemas menores no Jardim Santo André, mas também tivemos. O CDHU tem um plano habitacional lá muito bem projetado, muito bem elaborado. Eu acho que esse é o Jardim Santo André é mais um gerenciamento da Prefeitura de Santo André. Porque é o governo do estado que está tocando. O governo do estado que está tocando com a equipe deles e tal. A gente tem feito uma ação agora nessa reintegração de posse com a nossa Secretaria de Inclusão Social. Já teve uma no mês passado, no mês de março, que foi tranquila. A de ontem teve um pouquinho mais de resistência, mas também não tivemos problemas maiores, e tem uma outra programada para maio. Sim. Então está caminhando bem. Quantas famílias estão ocupando o espaço lá? Essas remoções envolvem em torno de 200 famílias. Sim. E a prefeitura está dando assistência? Sim, para quem necessita de assistência está sendo atendido pela Secretaria de Inclusão Social. Ok. O prefeito disse que a meta dele é construir 3 mil habitações populares durante o governo dele. Ontem, na entrevista que ele deu, ele falou que quer passar para 5 mil casas. É isso mesmo? É isso mesmo. Esse desafio dá para cumprir em 4 anos? Nós vamos trabalhar para isso. Sim.
Com certeza. Já tive uma reunião com o prefeito a respeito disso. Em função das verbas que vêm do governo federal, a gente tem essa possibilidade de executar 5.000 unidades. Nós vamos sair uma caça às áreas para serem executadas, nós não temos áreas para tudo isso, mas o desafio é construir essas 2.000 a mais. Sim. 3.000 é obrigação, é dever de casa. Já é um compromisso. Já era do plano de eleitoral. Governo, isso daí é um compromisso do governo. As 2.000 é que são o desafio para a minha secretaria e para a equipe. Ok. Paulo, até para falar desafio, você que é na iniciativa privada, você tem uma construtora no mercado imobiliário também, qual é o seu desafio e qual é a diferença entre trabalhar na iniciativa privada e na iniciativa pública? Olha, essa resposta é bem simples. Na iniciativa privada, tudo é muito mais rápido, tem outra velocidade, inclusive numa empresa do porte da minha, que é uma empresa pequena. Então eu tomo as decisões e, certo ou errado, é bem mais rápido, né? No poder público, primeiro que você não pode errar porque você está lidando com o dinheiro do contribuinte e do munícipe. A responsabilidade é maior que você está trabalhando com o dinheiro dos outros. E segundo, a morosidade do processo do poder público, o processo administrativo, o processo licitatório. Então as decisões também são tomadas, você não toma decisões isoladas na sua secretaria, porque depende de outras secretarias. Né? Então a diferença básica é essa, velocidade na tomada de decisões. Sim. Isso é... Mas essa experiência está sendo importante para você? Está sendo importante, sem dúvida. É um lado que eu não conhecia, eu sempre estive do outro lado do balcão, eu sempre brinco aqui com o pessoal da prefeitura que agora eu estou do lado de cá. Né? E para mim está sendo uma experiência nova, mas administrar é administrar. Não tem duas formas de administrar, né? Você tem que ter bom senso, coerência, tanto no poder público como na iniciativa privada. E atingir o objetivo, e atingir o objetivo, metas, motivar a equipe. Então tem semelhanças, são bem semelhantes, só muda os prazos. Só isso. Outra novidade desse governo foi ter um governo aberto a outros partidos políticos, a outros aliados. Isso. E você não é filiado a nenhum partido? Não, nenhum partido. Para mim, inclusive, foi uma surpresa na época que o prefeito Grana me fez o convite para participar do grupo dele. Né? E como é trabalhar com o PT, que tem todo um tratamento ideológico de algumas situações? Não tenho problema nenhum. Eu já conhecia o PT em função de ter participado de algumas comissões aqui na prefeitura. Na gestão anterior também já fazia parte do CMPU, do Condefapasa. E por ser aqui da cidade, eu tenho um relacionamento com a prefeitura, né? Não foi a primeira vez que eu tive esse tipo de contato. Já conhecia a máquina até pela minha profissão, pela minha empresa, né? E com relação ao PT, não teve novidade nenhuma, porque é um partido transparente, a gente já conhece de muito tempo, já tivemos a administração do PT do tempo do Celso Darnel, na época do Celso Darnel, eu era diretor do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, e a gente já tinha um relacionamento bom com a administração naquela época, então não foi um impacto grande isso, não foi. Então está em casa? Está em casa, me sinto em casa, me sinto bem à vontade com o pessoal. Tá ok. A tua secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E habitação. E habitação tem a questão do controle urbano e envolve licenças, né? E teve um caso no Rio Grande do Sul, que é a questão de Santa Maria, que morreram mais de 400 jovens lá naquela boate, né? Boate Kiss. E isso aí teve um reflexo no Brasil inteiro até para controlar as licenças e tal. Como que está hoje esse controle das licenças dessas casas noturnas para que não ocorram essas novas tragédias? Na semana seguinte àquele evento triste de Santa Maria, nós já fizemos uma reunião, o prefeito, eu como secretário da Habitação, o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante da Polícia Militar, para montar um plano de ação para começarem essas vistorias, não só em casas noturnas, mas em todos os locais que têm acúmulo de pessoas. Isso já começou a ser feito, já tivemos 3 casas de show aí interditadas, uma um pouco maior, outras menores, porque não tinham nenhuma condição de funcionamento, condição de segurança, alvará de bombeiro, e que já 2 delas, inclusive, já estavam com ação aqui na prefeitura, anterior ao acontecido em Santa Maria.
Então essas vistorias estão sendo feitas. Na semana passada nós participamos de uma audiência pública na Câmara Municipal, solicitada por um vereador, para prestar esclarecimentos a comerciantes, pastores de igrejas. O Ailton Lima em relação às igrejas, né? Isso, em relação às igrejas, para orientar, para fazer um processo de orientação para esses ambientes, para conseguirem seus alvarás de bombeiros, suas licenças de funcionamento, porque tem situações que são mais simples, tem outras que são mais complexas, mas isso está sendo encaminhado. A Secretaria está firme nessa nessa questão. É um pedido do prefeito, inclusive, para a gente intensificar os esforços aí para regularizar todos esses ambientes. Ok. Outro assunto também que está em pauta nesses dias é a questão da Chácara Baronesa, né? Que é um parque estadual, mas lá está ocorrendo um fato que está virando uma cracolândia do ABC, né? Em que lá virou um território... a informação... neutro, né? Então, e qual é a posição da Secretaria em relação a isso? Qual que vai ser a decisão para que pare com esse uso de drogas lá? Nós recebemos um grupo de moradores daquela região da Chácara Baronesa, Aras, como é conhecido também, isso, né? Aras São Bernardo. Aras São Bernardo. Recebemos a questão de uns 30 dias atrás. Porque lá, além das drogas, tem pessoas que invadiram a área. Isso, né? Não, tem uma ocupação naquela área, tem o problema da droga. E o que os moradores nos solicitaram, e nós estamos tomando essas providências, tem problemas de drogados que não chega a ser tão grande como é divulgado. Tá? Isso foi dito por eles mesmos e nós iríamos encaminhar um pessoal da área de saúde lá até para dar um apoio para essas pessoas dependentes, né? Mas existe. Drogado sempre é um problema das drogas, ou pouco ou muito, não pode acontecer. É o que mais, na verdade, salta aos olhos é a questão das drogas. Das drogas, exatamente. A tua, vamos dizer assim, da tua secretaria em relação à questão lá da habitação. Da habitação, né? As drogas como é mais... você vai resolver o problema daquelas pessoas que estão... nós estamos, num primeiro momento, não existe um plano habitacional para aquela área. Tá? O que a gente está tentando fazer é alguma parceria com o governo do estado também, porque é uma área do estado, para ver se a gente consegue evitar que aumente aquela ocupação. Isolar aquilo. O que existe, vamos pensar num plano habitacional para aquilo que está ali, tá, em parceria com outros órgãos. Mas a prefeitura pode intervir lá ou tem que ser o estado? Não. A área não é nossa, nós não podemos intervir. Tem que ser feita uma parceria com o estado. O que a gente está fazendo agora, a título de colaboração, é algumas medidas básicas de limpeza, fazer uma remoção de entulhos que tem lá, para melhorar um pouco a vida daquelas famílias que estão ali, para melhorar o dia a dia. Mas para fazer algo maior na Chácara Baronesa, precisa ter uma parceria com o governo do estado, tal, porque a área é deles. Tá certo. Mas vamos dizer assim, está na nossa agenda para arrumar uma solução para a Chácara Baronesa. Eu vou voltar um pouquinho sobre a questão mesmo do controle urbano. O ano passado foi revisto o plano diretor. Sim. Teve toda uma discussão e esse ano vai ser discutido a LUOPS, né? Que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo. Eu te pergunto, por que revisar o plano diretor e agora por que revisar a LUOPS? Isso é para dirimir algumas dúvidas que existem, algumas questões que ficam com duplo sentido, tal. A ideia é melhorar situações que não estão bem esclarecidas dentro da lei. Você poderia exemplificar alguma situação de mudança? Olha, eu estou com um número, nós fizemos uma pré-revisão e a gente está analisando. Assim, para dizer uma específica agora de momento, eu não sei te dizer, mas tem várias questões que têm que ser analisadas e encaminhadas para a Câmara Municipal. Mas não vai ter mudanças radicais? Não, são coisas simples. Olha, vou te dar um exemplo, tem até um caso que eu lembrei agora, que tem até um erro de grafia, de digitação, que dá dupla interpretação para uma lei. Então, não tem nenhuma mudança grande nisso. É uma correção básica. Certo. Outro assunto também, Paulo, que foi discutido no começo desse governo, até teve a ação da Câmara, que foi o primeiro projeto do Grana, né? A questão do aluguel social. Qual a importância do aluguel social e se isso ainda vai ser ampliado? Olha, o aluguel social é uma situação emergencial enquanto as pessoas não são incluídas e
destinadas à habitação, quando não estão num programa habitacional. Nós precisamos fazer uma inclusão agora de aluguel social em função, inclusive, das chuvas aí que tivemos no Carnaval. Tivemos alguns incidentes ali na Maurício de Medeiros e algumas pessoas daquele núcleo que estão em áreas de risco, que não têm a menor condição de ficar no local, até independente de chuvas. Aí pode ter problema até sem chuvas. Essas pessoas têm que ser encaminhadas diretamente para um aluguel social. Você tem que tirar da área de risco. Hoje está em quanto? Hoje teve um aumento agora na Câmara, acho que foi para R$ 465, alguma coisa assim. 465. Foi o que o prefeito solicitou. E é uma ferramenta que tem que ser utilizada, porque você tem que tirar o pessoal da área de risco, tem que encaminhar para uma residência. Eles recebem dinheiro e eles vão atrás de um aluguel. Eles recebem um pagamento mensal, esse valor. Os que têm condição melhor, eles mesmos vão procurar esse aluguel. Os que não têm condições, não têm conhecimento para estabelecer um contrato de locação, tal, a nossa Secretaria de Inclusão Social faz um acompanhamento para ajudar essa pessoa a conseguir seu imóvel, para tirar dessa situação precária. E quantas pessoas estão nessa situação? Olha, eu acho que nós temos em torno de 700 a 800 famílias em aluguel social. Outro assunto que sempre é recorrente na discussão do planejamento urbano é a questão da verticalização, né? Todas as cidades estão verticalizando, estão concentrando imóveis no mesmo espaço, isso demanda também serviços públicos, né? E acaba impactando na mobilidade e até na prestação de serviços públicos como saúde, educação e tal. Você é a favor da verticalização, até que você é um empresário do setor, né? Você explora essa situação também. Esse é o caminho mesmo para a cidade? Olha, acho que o problema da verticalização não é nem ser a favor ou contra. Sim. Isso é uma realidade que está aí. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Nos grandes centros, onde o terreno tem um valor muito alto, a única saída é a verticalização, inclusive para a habitação popular. Sim. Tanto é que hoje a gente está pensando aqui como... Isso é um pensamento nosso aqui da nossa secretaria. Sim. A construção habitacional vai ter que entrar num esquema de edifícios maiores, hoje, quantos mais altos. Hoje a gente tem feito aquele padrão, onde o terreno permite, de térreo, 3 pavimentos para baixo e 4 para cima. Até para não ter elevador. Então, sem elevador, isso, sem elevador. Então você acaba atingindo 5 e 3, até 8 pavimentos nessa situação, quando a topografia do terreno permite. Sim. Mas nós vamos ter que partir para 20 andares, 15 andares com elevador e estabelecer um subsídio, uma forma do morador desse conjunto habitacional conseguir bancar, custear a manutenção do elevador, esse condomínio. E que é uma situação que com a economia melhorando, a renda da população está melhorando, nos primeiros anos, vamos dizer assim, 2, 3 anos, isso são suposições ainda. Mas ainda é projeto. Ainda é um projeto, não existe isso, é uma ideia nossa. Mas a ideia é fazer prédios maiores, verticalização para casas populares, com um subsídio para a manutenção do elevador. Tem poucas áreas na cidade, né? Nós temos poucos terrenos, não tem mais tanta área vazia em Santo André para fazer grandes empreendimentos. Tá ok. Também, até para encerrar a entrevista, a cidade tem um Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano que advém das outorgas onerosas. Das outorgas onerosas. Quanto que está esse valor hoje e essa verba vai ser utilizada para que iniciativa? Hoje está em torno de 32 milhões, última informação que eu tive. E essa verba é destinada para a compra de terrenos que nós vamos iniciar até para fazer essas construções. Para fazer construções habitacionais. Sim. Fazendo sua iniciativa privada, se verticalizar até as casas populares, começa a ter interesse do empresário? Sim, começa. Você acha que começa a fechar a conta para ele? Começa a fechar a conta, porque você dilui o custo de terreno pelo número de unidades, né? Sim, porque é assim a conta que é feita. Assim a conta fecha. Tá? E esses 32 milhões vão ser integralmente para comprar terrenos, não tem outra finalidade? Não, para conjuntos habitacionais e compra de terra. Certo. Tem uma parte desse fundo que é destinado para equipamentos, UPAs, escolas, creches, isso vem do estudo de impacto de vizinhança. Algumas terras que teriam que ser doadas podem ser pagas
em dação em pagamento, então esse dinheiro é destinado específico para equipamentos. Dia 8 de abril, a cidade faz 460 anos. Vai ter entrega de casas populares. Sim. Quantas casas vão ser entregues? No dia 8 não vão ser entregues 504. Durante o mês de abril e maio, nós vamos entregar 504 unidades. E nesse ano, qual é a previsão de entrega? Nós temos mais umas 400 até o final do ano. Sim. A ideia é atingir em torno de 1.000 unidades em 2013. No primeiro ano de governo. Faltam 4 mil. Faltam 4 mil. Mas nós vamos conseguir. Tá bom. Paulo, obrigado por ter recebido a nossa equipe para falar um pouquinho da sua secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Boa sorte aí na condução dos trabalhos. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Okay. Cara internauta, você viu a entrevista com Paulo Pergentini, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui de Santo André. Caso queira ter mais informações sobre esta matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.